Olá, buenos dias! Bom dia! Bom dia com alegria, bom dia com amor, bom dia com energia lá em cima. Vamos tomar café junto? Bora! Deixa eu avisar aqui, pessoal do Café com Amor, que eu estou ao vivo. E ó, para você que ainda não faz parte do grupo Café com Amor, entra lá, entra lá. O link tá na minha bio, no meu perfil. Tá? Lá eu compartilho os podcasts, os chamados, as lives, algumas coisas boas também que aparecem por aqui. Vem fazer parte dessa comunidade Café com Amor. Bom dia, espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz, alegre, saudável. Se não, sinta-se assim, sinta-se vibrando nessa energia da alegria, do amor, da leveza, porque existe essa realidade, a gente pode se colocar lá vibracionalmente. Vamos respirar aqui no nosso corpo, centralizar todos os nossos corpos, nos sentindo amplamente gratas por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Olha que coisa boa, lembrando quão abençoados nós já somos, né? Por termos a nossa casa, termos a nossa vida estruturada, termos alimento, termos saúde em nossos corpos, né? Estamos bem, estamos saudáveis, temos talento, temos energia, não é? Temos boas ideias, olha que coisa boa, temos amigos, temos família. Gente, eu tenho que mais é começar o meu dia agradecendo, elevando e pedindo não, né? Decretando que hoje será um dia incrível, que tudo na minha vida dá certo, que eu sou uma pessoa de muita sorte. Decreta isso, eu sou uma pessoa de muita sorte, tudo na minha vida flui, tudo na minha vida acontece. E aí você pode pensar assim, não, mas na minha vida nada acontece, porque olha como é que tá o meu saldo bancário, olha como é que tá isso, como é que tá aquilo. Pois é, justamente porque você tá o tempo todo pensando nisso, o universo está entendendo que você gosta disso. Começa agora a dizer e a sentir, hoje vai ser um dia incrível. Hoje vai ser um dia com facilidade, com leveza, com glória. Eu sou muito sortuda, eu sou filha do Criador. Se eu estou com Deus e Deus está na minha vida, quem será contra mim? O que pode dar errado? Nada. Tudo vai vir com leveza, com glória. Tudo será resolvido. Eu estou pronta, universo. Eu estou pronta para receber. Eu estou aberta para receber. Eu estou aberta. Eu me sinto merecedora. Entende? Isso é um exercício diário, tá, gente? É um exercício diário que a gente tem que ter e constante, porque nós temos, sei lá, mais de 90 mil pensamentos por dia. E a gente tem aí muita informação, né? A gente tá numa era de muita informação. Então, nesse momento, se a gente liga a televisão agora, a gente vai estar assistindo o jornal local e depois vem o jornal, para quem liga a Globo, por exemplo, vai ser o jornal local e depois o jornal nacional, né? Não tô dizendo que você não precisa ficar atualizado. A gente pode ficar atualizado dos fatos do mundo, mas tem fatos do mundo que não mudam a minha vida. Ou mudo para pior, porque eu começo a assistir os fatos do mundo e começo a achar que a Matrix tá uma merda. Isso é fato, né? A Matrix tá ruindo, tá um caos lá fora. Mas e aí? Eu vou me sintonizar com isso? Eu vou me conectar com isso? Eu vou me desestabilizar emocionalmente, colocar o meu universo em contato com todo esse caos lá fora? O que eu preciso é me ordenar. Eu preciso ordenar o meu mundo interno. Não estou dizendo que você não pode deixar de assistir, vai deixar de assistir notícias. A gente tem que olhar essas notícias até com sabedoria. E às vezes entender se faz sentido ou se não. Eu posso começar muito bem o meu dia, diferente da metade da população, diferentona. Adoro ser diferentona. Jamais caminhe com as massas. Isso é um pensamento estoico, sabedoria estoica. Porque a massa é burra. A massa segue pensamento de massa. A massa não é questionadora. A massa é manipulável. A massa é reativa. A massa vibra no medo. A massa vibra tanto no medo que a vaca vai e o boi vai atrás. Porque eles não têm pensamento crítico, autorreflexivo e analítico.
Então eles precisam seguir a maioria, porque se a maioria está, é porque está certo, mas não. Precisamos pensar diferente. Adoro ser diferentona também, adoro. Adoro ser esse ponto fora da curva. Está todo mundo para lá, então eu não vou. É só você perceber como as pessoas adoram fazer fila. Elas não questionam a fila. Se tem uma fila, elas vão para lá. Gente, eu sempre quando eu tô em algum lugar que eu sei que tem fila para pegar, eu primeiro olho para ver se essa é a única fila. Eu olho também para ver se essa é a fila que eu tenho que estar, né? Então eu vou lá para o início da fila e falo assim, essa fila é de tal? Tem alguma outra? Eu sempre encontro uma saída. Claro, tem vezes que eu preciso ficar na fila e é a prática da paciência. Mas se não, gente, sempre tem uma saída, porque as pessoas não questionam as filas, porque elas veem a fila e elas acham que é meu lugar. Às vezes não é. Às vezes há saídas. Você precisa questionar, pensar diferente, ser diferentão. Gratidão, Bia! Hoje é 29 de agosto, aniversário da minha filhota, meu bebê, que tá fazendo 15 anos hoje. Vamos celebrar esse dia juntas. Celebrar o aniversário da Luli. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar o nosso dia diferente? Então a gente começa o nosso dia em decretos de alta frequência, dizendo que tudo na nossa vida dá certo, que nós somos sortudas, que tudo flui, que tudo acontece, porque a lei da vida é a lei da crença. Uma das leis da vida se chama mentalismo. Tudo parte no plano da ideia. Então, quais são as ideias que estão aí na sua cabeça? O que que você cultiva aí na sua cabeça? E o que que você vibra e acredita? Comece a acreditar em coisas boas. Porque esse mundão aí quer que tu acredite que é tudo difícil. Quer que seja penoso. Porque as pessoas que vivem em modo sobrevivência, que é o que nós vivemos hoje no nosso planeta, infelizmente, a gente vive em modo sobrevivência num planeta tão generoso, tão abundante, tão próspero. Mas acontece que há o egoísmo, né? As mentes egóicas, individualistas. E aí muitos têm pouco, poucos têm muito. E aí o modo sobrevivência é um modo manipulação. Porque uma pessoa que está em modo sobrevivência, ela está nas frequências da apatia, do medo. Ela está abaixo da coragem, não é? Não é o que estamos estudando por aqui? Estamos estudando de acordo com a escala Hawkins, né? No livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, que é a leitura comentada, que as frequências abaixo da coragem são frequências de quê? De contração. O que são frequências de contração? Não há onda, não há energia. São frequências vibracionais de 40, 50, 60 Hz. Você é mais partícula do que onda, quando a gente cocria e faz os movimentos com energia. Para esse celular aqui tá funcionando para essa transmissão, eu precisei carregar e ter energia. Você vai acabando, chega aqui em 5% do nosso celular, o que acontece? A tela fica escura, não fica? Bem-vinda! Então, quando o celular tá acabando a bateria, ele fica sem luz. E é a mesma coisa. Se a gente não tem energia, a nossa bateria não tem luz. E se a gente não tem luz, a gente não está vibrando. Se a gente não está vibrando, a gente não está cocriando. A gente está sendo comandado. A gente não tem coragem para fazer. A gente entra no ciclo manada. A gente faz o que os outros querem que a gente faça. E aí entra aqui os medos de não ser amado, de não ser aceito, de não ser aprovado. Então, com esse medo de não ser pertencido, porque uma das dores maiores e medos maiores da humanidade é não pertencer. Isso é o medo primitivo ancestral, porque antes nós andávamos em bando. Nós éramos nômades em bando. Então, se tu não pertencesse a um clã, a probabilidade de tu morrer era grande. Você não ia ter fogo, você não ia ter acolhimento, você não ia ter... A pessoa surta. Então, quando a pessoa está nesses estados vibracionais, ela precisa pertencer, se sentir pertencida. E é aqui que acontece muito as manipulações, os jogos de manipulação, né? A tática narcisista é essa.
A tática narcisista é te encher de medo, de culpa e de vergonha para que você não pense por você, para que você fique tão dependente. E aí vem um love bombing, né? Te dá, mostra que é o príncipe, é o tudo na vida, que você encontrou a pessoa ideal, te enche de confetes e ocitocina e daqui a pouco te acusa, te julga, te maltrata. E aí o que acontece aqui? A dissonância cognitiva. Ué, essa pessoa me ama ou me odeia? Não tô entendendo. Eu achei que tinha encontrado uma pessoa, a gente tá construindo, daqui a pouco os tijolos caem, daí você se sente culpado porque te enche de culpa. Aí você entra numa confusão, não entendendo se realmente você é culpado ou não. Aí você começa a revisar, começa a achar que você tem problema mesmo, que são as roupas que você usa, que são as amizades que você cultiva, que é o modo que você ri, que é o modo que você fala, que é os lugares que você vai. E aí você começa a se fechar num casulo com medo. E aí quando você vê, você tá enredado dentro de uma dinâmica completamente abusiva. Eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar sobre isso na minha próxima Masterclass, dia 9/9. Exatamente 9/9, portal. Eu vou trazer para vocês essa Master. Gente, eu posso falar desse assunto com muita propriedade, porque eu passei por esse tipo de relacionamento. Como assim, Aniele? Você passou por esse relacionamento? Passei, minha irmã. Passei. Vivi, senti na pele, sei o que é isso. E justamente, assim, pessoas predadoras narcisistas, como eu já falei pra vocês, elas não vão buscar Maria do bairro. Vocês acham que narcisista, predadores, pessoas de personalidade narcisistas, abusivos, vão querer as Maria do bairro, as pobrecita coitadita? Não, eles buscam, no caso de homem para mulher, as mulheres de luz, as mulheres empoderadas. Só que foi bom eu ter vivido isso, porque eu percebi que dentro de mim eu ainda não havia construído algumas bases. Não era amor, era cilada, 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 cilada. Hoje eu posso rir, mas já chorei. Acabei de viver, estou vivendo love bombing. Achei que eu tinha sido sorteada na vida. Eles fazem a gente acreditar. Estava me sentindo uma deusa, mas ele surtou. Na nossa primeira viagem achei que ia me matar. Ele anda armado, pelo amor de Deus, mulher. Se precisar, já faz um boletim de ocorrência, já coloca uma medida protetiva. Não tenha medo de se proteger. Pelo amor de Deus. Eles são malucos, eles não são empáticos, eles não têm amor, eles são egoístas, eles não querem saber se você tá sofrendo, se você não tá sofrendo. Ele não interessa a tua dor, interessa o que ele quer. Porque pessoas narcisistas não criam vínculo conectivo, relacional, eles não querem construir nada, eles querem dominar e controlar, essa é a personalidade deles. Eles querem controlar, eles querem ter controle, eles querem ter você como como posse. Você é objeto, você não é ser humano. Eles não te veem como ser humano, como posse, como conquista. E aí quem se atrai geralmente são os empatas, as pessoas empáticas. Por isso que os empatas sofrem muito. Porque cria uma conexão. E aí acha que não, talvez eu tô enganada, talvez a próxima vez vai melhorar. Aí eles voltam no love bombing, prometendo mundos e fundos, se dizem arrependidos, mas isso é uma coisa que dura poucos dias para vir a próxima bomba. E aí o que acontece? A gente fica em modo sobrevivência o tempo todo, porque a gente nunca sabe quando vai vir a próxima bomba. Você tem medo de fazer qualquer coisa, porque você acha que aquilo vai acionar um gatilho do ciúme, por exemplo. Eles são extremamente ciumentos, eles vão te acusar de traição. Mas por quê? Porque eles são depravados, eles são infiéis. Eles são infiéis. Eles acham que você faz o mesmo. Então tem uma perseguição absurda, stalker. Você deixa de fazer as coisas porque você quer manter a paz. Mas essa paz não dura. Os narcisistas se fazem de vítima e ficamos nos sentindo culpadas de dar amor. Total. Eles se fazem de vítima o tempo todo. Se tem uma coisa que narcisista não tem, é autorreflexão.
Eles não autorrefletem. E isso enlouquece o empata. Porque a gente percebe o erro, o comportamento, e no fim, nós é que somos as narcisistas. Ele não consegue se perceber e nunca vai se perceber. Eles serão eternos imaturos, sedutores, amplamente sedutores. Eles precisam ter prateleira de mulheres os querendo. Só que acontece que a idade bate para todo mundo, né? O narcisista não constrói pontes. Ele as derruba. E no fim, ou ele fica sozinho, ou ele fica realmente com uma mulher completamente dependente emocional, porque só fica ali a pessoa que realmente está na dependência extrema. Por isso que é importante, minhas deusas, nós trabalharmos a nossa autonomia e a nossa independência. Mulher tem que ter autonomia e independência, autonomia emocional. Eu gerir as minhas emoções. Eu fazer o que eu quero a partir das minhas emoções, eu dar os meus nãos, eu colocar os meus limites, eu perceber quando está rolando abuso e me retirar desses lugares abusivos. Eu tenho autonomia emocional e a minha independência financeira, eu não depender financeiramente, porque se deu ruim e vai dar ruim, eu meto o pé. Eu meto o pé. Você tem uma coisa que narcisista quer, que você dependa financeiramente dele, porque ele cria um cárcere. Gente, é uma loucura. Mas tem saída. Tem saída. Existe vida e vida boa após um relacionamento abusivo. E se você atraiu uma pessoa dessa no seu campo, é uma oportunidade para que você possa ser lapidada e encontrar a melhor versão sua. Partes que você ainda não tinha olhado e trabalhado. E quando você volta, é a Fênix. O nome dessa Master, dia 9/9, já anota na sua agenda, tá? Eu ainda não abri as inscrições, eu vou abrir próximos dias as inscrições, mas já vou adiantando para vocês aqui, dia 9/9, vai ser uma terça-feira, uma Masterclass. O nome da aula é do vínculo tóxico à mulher inabalável, tá? Do vínculo tóxico à mulher inabalável. Liberdade emocional após o vínculo traumático. Bom dia, passei por isso quando eu de fato peguei meu marido entrando em uma vasta de poste que ele olhava para grupos de mulheres nuas de prostituição. Ele viu que eu vinha e tentava me dizer, cara, eles são muito promíscuos, tá? Eles são muito promíscuos. E eles não conseguem ver que o comportamento deles está errado. E quando nós reagimos às condutas deles, quando nós reagimos e muitas vezes reagimos demasiado porque existe raiva, revolta, nós somos loucas, desequilibradas e exageradas, que a nossa reação não tem proporção com o que eles fizeram. Porque às vezes você está engolindo várias coisas, são várias mágoas, várias tristezas, vários sentimentos de insegurança, vários momentos de instabilidade, vários momentos de abuso, que aí ele faz mais uma coisa, você explode, ele fala, isso não é proporcional ao que fez, então ele nunca vai reconhecer que o que ele fez foi errado, mas ele sempre vai olhar para a sua reação como você, que é uma louca desequilibrada, olha só. Eu já escutei tanta coisa. Eu já tive que ouvir que eu era narcisista. Eu já tive que ouvir que eu odeio o homem, que eu sou uma feminista, que odeio o homem, que eu sou muito complicada. Mas o que acontece não é que eu sou feminista, odeio o homem e sou complicada. É porque eu não aturava os comportamentos de falta de respeito e eu chamava a atenção disso. E ele, por não compreender, não querer mudar, eu era muito complicada. Eu odiava homens. São Red Pill, gente. Se você olhar bem, segue Red Pill. Esse meu ex segue Red Pill.
Essa é uma bandeira vermelha. Segue mulheres Red Pill. Existem mulheres Red Pill também. Acho tão feio. Eu acho tão feio mulheres que não jogam no nosso time. É um desserviço tão absurdo mulheres que não jogam no nosso time, que falam contra nós e dão poder para os homens Red Pill. E existe, tá? Existe. E elas têm uma legião de fãs de homem frouxo. Porque esses homens são frouxos. Narcisista é homem frouxo. Ele é frouxo, ele é imaturo. E aí a gente tem que olhar com realidade para as coisas. Falar, eita, peraí, onde é que eu me meti? Eu preciso sair dessa bagaça aqui. Isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver. E aí, minhas irmãs, é contato zero, tá? É contato zero. Porque os cabras são bons no love bombing. E aí a gente precisa estar o quê? Bem ancorada dentro de nós. Bem ancorada e firmada nos nossos valores, no nosso amor próprio, na nossa dignidade. Amor próprio é aqui. Amor próprio não é fazer foto de pôr do sol com uma taça de champanhe falando a vida é linda. É também. Porque quando você tá bem, você tá cheia de amor próprio. Mas o verdadeiro amor próprio, o significado, ele não é tão belo e poético. Ele é esse lugar aqui, ó, de você se perceber em lugares insalubres, em lugares que não tem respeito, que não tem amor, e você se retirar, porque você tem amor por você, porque você se olha com amor, porque você se cuida. Não é assim? Vamos imaginar nosso filho, para quem é mãe, pai. Deus o livre alguém fazer alguma coisa com os nossos filhos. Mas Deus o livre alguém maltratar um filho nosso. A gente vira bicho. A gente protege, a gente cuida, a gente zela. Então, olha para você, para sua criança. Isso eu falo no programa Trocando a Pele também. Pega essa criança e protege. Não vou deixar mais ninguém judiar de você. Não vou deixar mais que te desrespeitem. Eu sou sua guardiã. Eu estou te protegendo. Eu vou proteger você, independente do que eu sinto. Então, o mais importante não é o quanto você sente pela pessoa. É como essa pessoa faz você se sentir. Essa frase já virou até clichê, né? Não é o quanto você ama, o quanto você... Como que essa pessoa faz você se sentir? Você se sente ansiosa? Muito ansiosa o tempo todo? Depressiva? Fica chorando pelos cantos? Com medo? Sente que não tem mais liberdade? Porque é isso que ele vai tirando, sua liberdade de ser. Você vai perdendo referência sobre quem é você. Quando você percebe que você está mais perdendo do que ganhando, está na hora de fazer um balanço, né? Está na hora de avaliar a situação. E entender que esse não é o lugar. Então, se essa pessoa me deixa mais nesse lugar de ansiedade do que de liberdade, tem alguma coisa errada, porque o amor não dói. E aí o que acontece? Quanto mais tempo tu fica dentro desses vínculos indignos, você vai perdendo referência do que é um bom relacionamento. Você vai perdendo referência do que é saudável. E pode acreditar que é assim. Não é assim. Gente, vale muito mais a pena, muito melhor você estar solita, só, do que ficar compartilhando o tempo vida com quem não evolui. Gente, tempo é vida, vida é tempo. Nós todos temos aqui um relógio de areia, chamada ampulheta. Vai ficar gravado assim, Cris. Cada granito de areia que cai
tempo e não volta. Já foi. Esse tempo que você tá aqui comigo, dedicando a essa live, eu agradeço, reconheço, porque você está dando para mim. Ou seja, está se dando para você porque eu tô te entregando, estamos numa troca, né? Mas essa live só tá acontecendo também porque eu tenho alguém que tá assistindo, que é uma via de mão dupla. Mas você poderia estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida nesse tempo. Eu sou capricorniana, né? Então, Capricórnio é regido por Saturno. Se tem uma coisa que eu valorizo é tempo das pessoas. Tempo. Se você marca comigo um horário, eu vou estar esperando você nesse horário. Eu acho falta de respeito marcar, ocupar o tempo da agenda dessa pessoa e daqui a pouco eu não justificar que eu não vou. Cara, e esse tempo que eu me dediquei esperando você, você vai me pagar? Você vai me devolver? Não. A gente tem que ter muito respeito com o tempo das pessoas. A gente tem que ter muito respeito com o nosso tempo vida. Então, esse tempo que eu estou me dedicando a um relacionamento ruim, quanta coisa boa eu poderia estar fazendo com esse mesmo tempo que não volta mais? Onde eu poderia estar colocando esse saldo de tempo que a gente não sabe exatamente quanto tem, né? Todos nós temos uma conta bancária de tempo, um saldo, que a gente não sabe. Em cima do relógio de ampulheta tem uma quantidade de grão de areia que ninguém sabe. E esse é o grande mistério. A gente nunca sabe a hora que o nosso tempo vai acabar. Então pensa, se você estivesse morrendo, você não amaria mais? Você não aproveitaria mais a sua vida? Você não faria coisas diferentes? Mas você está. Eu estou. Cada dia nós estamos morrendo mais um pouquinho, não é? A gente tem que pensar sobre isso. A cada dia eu estou a um passo mais perto do cemitério. E isso não é para deixar a gente apavorado. É só para dar uma noção de que as coisas acabam. E que o tempo é valioso. E que se eu começo algo esse ano, agora, ano que vem, eu vou estar muito feliz e honrada por ter iniciado algo. E um ano passa assim, ó. E aí eu consigo perceber a minha caminhada. Se eu coloco um propósito e me dedico, eu consigo avançar. Olha que legal, eu tô falando tudo isso na Onda Encantada da Terra, que iniciamos ontem, que é uma onda que fala de evolução, de movimento, de sincronização. E as sincronicidades acontecem na nossa vida quando nós estamos alinhados com nós mesmos. Quando nós estamos em harmonia, quando nós estamos pacificados, quando nós estamos aqui ancorados na nossa verdade, no amor, na alta frequência. A gente embarca no trem, entende? A gente senta na poltrona e viaja. Perdi 5 anos da minha vida em um relacionamento abusivo e durante muito tempo carreguei traumas desse relacionamento. Mas depois que comecei a te seguir, e te ouvir tem outra visão. Ai, que coisa boa ler isso. Fico muito feliz por colaborar e cooperar com a sua transformação. Arro, minha deusa. Arro. Olha, salve sua força, tá? Porque eu aqui não fiz nada. Eu tô aqui cumprindo o meu propósito. Quem fez foi você. Quem fez foi você. Você disse sim para você. Você fez os movimentos a seu favor. Você quis se libertar. E, gente, não é fácil. Vamos lá. É desafiador. E sim, os traumas ficam. Os traumas ficam. Ainda mais quando, se você é uma empata, fica o trauma. Leva um tempo para curar. Eles são predadores de alma, né? Eles são predadores de alma. Mas, quando a gente firma aqui na nossa espiritualidade, quando a gente se firma em Deus, por isso que todo o meu trabalho como mentora, eu coloco a espiritualidade junto, porque não é possível a gente só trabalhar a mente, o conteúdo, ler bons livros
e não está firmado em algo muito maior que nós mesmos, que é a nossa espiritualidade. Aqui não tem nenhum viés religioso, eu não tenho nenhuma religião, eu me considero universalista, eu já transitei por muitos lugares, eu adoro transitar por vários lugares, eu adoro visitar várias literaturas, religiões, propostas. Eu acredito em Deus, eu acredito nos avatares que passaram por aqui, mas eu sinto, e assim acredito, pelo meu trabalho, pelo meu processo pessoal também, que nós mulheres, falando com as mulheres, nós precisamos estar conectadas com a nossa divindade, com a nossa espiritualidade, com o nosso poder, com o nosso eu sou, com a nossa chama crística. É aqui que a gente se ancora, é aqui que a gente encontra forças, é aqui que a gente encontra o nosso ancoramento. Primeiro, Deus, Pai, Mãe, Criador, minha espiritualidade, minha conexão com o meu divino. Nós somos mulheres espiritualizadas, mulheres, todas nós somos bruxas, todas nós somos mágicas. E aí quando a gente se afasta disso, a gente acha que o amor do homem é que vai suprir. A gente precisa primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. É colocar Deus, Pai, Mãe, Criador primeiro na minha vida, porque quando eu tenho Deus na minha vida, e aí, gente, esse Deus, eu acho que a gente tinha, ele é tão inominado, porque quando a gente fala Deus hoje, na concepção de Deus, a gente tem hoje uma visão patriarcal desse Deus, que está completamente equivocado, né? Esse Deus não é pai, esse Deus Pai foi uma coisa construída pela religião patriarcal, a religião do Pater, que é o que nós estamos vindo da última era, né? A era de Peixes foi a construção da religião do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é mãe também, Deus é útero, Deus é vida, é o Criador, doador único, universal. Nós não teríamos nenhuma palavra para definir o que é essa consciência suprema, master cósmica, Criador, Criadora, grande útero cósmico da vida. Então, quando a gente tem essa conexão com essa fonte criadora, nutridora, nós já nos sentimos amadas, aceitas e aprovadas. Não é? Não é isso que uma mulher essencialmente busca quando está no relacionamento? Ela quer ser amada, ela quer ser escolhida, que eu já falei isso aqui. A gente tem que parar com esse negócio de ser a escolhida, tá? Tava falando isso agora aqui no grupo das alunas. Já fiz um vídeo sobre isso. Hoje a mulher, ela quer ser escolhida. Minha deusa, vamos sair desse delírio? Hoje os homens estão escolhendo e as mulheres querem ser escolhidas. Não, minha irmã, tá errado esse negócio aí. Tu que escolhe. Tu é fêmea. Tu escolhe, tu avalia, tu é vida, tu é útero, tu é força feminina. É que as mulheres estão tão desconectadas dessa potência e força feminina, do seu poder pessoal, que nós temos uma necessidade do vínculo, do amor, e aí queremos ser escolhida para suprir essa necessidade do vínculo do amor e de ser amada, aceita e validada. Só que aqui, minha deusa, quando você tem Deus na tua vida, espiritualidade firmada na sua vida, você já se sente amada, aprovada e aceita pelo Criador. Você já sai amada, aceita e aprovada de casa. Isso faz toda a diferença. Quando você sai amada, aceita e aprovada de casa por Deus Criador, por você não está buscando nada disso. Você está buscando complementos, somar, pessoas que vêm para somar. Porque se você não sai amada, aceita e aprovada por você, criador de casa, cilada. E aí você bota muito poder no outro. Você empodera demais o outro. E o outro é um outro. O outro é um outro universo imperfeito dentro dos seus processos de luz e sombra. E aí pode ser que você caia numa armadilha aqui.
Armadilha da manipulação, porque você precisa ser amada e aprovada e aceita, e aí você vai criar uma persona que não é você para se adequar aos caprichos do outro, para atender a demanda do outro. E aí você não se torna um ser genuíno, autêntico. Você vira uma flor de plástico. Flor de plástico não tem fragrância. Quando você precisa se adequar muito para encaixar, você perde a sua autenticidade, você perde a sua alma. Quando você já vem amada, aprovada e aceita de casa pelo Criador, você é uma rosa que vibra, que tem a fragrância. O que é a fragrância? É a nossa essência, é o amor. E se a minha essência e fragrância e quem eu sou é ruim pra você? Sinto muito. E aí a gente não fica desesperada aí procurando alguém que nos aceite. Eu já sou aceita. Eu já me aceito. E aí a gente não anda no mundo como umas mendigas. E aí essa energia, minha irmã, ela irradia. Nós nos tornamos o quê? Nos tornamos o quê? Sol. Uma das aulas do programa Trocando a Pele, eu falo exatamente sobre isso. Não seja uma mulher raio laser. Seja um sol que brilha. Porque quando uma mulher, ela não tá com esse trabalhinho de casa feito, de ser amada, aceita e aprovada pelo Criador, ela vira o que? Uma mulher raio laser. Então toda a sua potência de luz, ela é colocada e focada em um único ponto. E o que o laser faz? O laser queima, o laser fura, o laser rasga. O laser é toda uma potência no único ser humano. Aí cria-se uma dependência. Minha deusa, você é sol, você tem que iluminar sempre, independente se você está vivendo um relacionamento. Você tem que continuar brilhando, você tem que continuar irradiando. Você é a luz do mundo, você é energia feminina, você é fêmea, você é magia. Isso é uma mulher de Borogodó. Isso é uma mulher magnética. Uma mulher magnética não é uma mulher que magnética para atrair sexualmente macho. Uma mulher magnética, ela é magnética em tudo na sua vida. Oportunidades, dinheiro, vida, energia, propostas, realizações. Tá? Ó, eu vou abrir nos próximos dias, mas fiquem atentas, eu vou divulgar aqui, dia 9 vou divulgar lá no Café com Amor. Para você que ainda não faz parte do grupo Café com Amor, entra lá no nosso grupo, Café com Amor no WhatsApp. Lá eu sempre compartilho os chamados, as lives e tudo mais. O link do Café com Amor tá na minha bio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Também compartilho o podcast Café com Amor por lá também, tá? Uau, falei, né? Acho que poderia encerrar até a live agora. Eu vim com um propósito de fazer a leitura do livro aqui, mas é isso, né? Uma coisa vai puxando a outra. Vou ler um pouquinho, então? Que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui tomando seu café da manhã comigo, que bom que você tá aqui nessa manhã comigo. Eu fico muito feliz de você ter entrado aqui nessa live. Oh, que coisa boa. Fico feliz. Eu começo a puxar um fio e vai embora. Então, ó, dia 9/9 vai ter Masterclass, tá? E eu espero vocês. Estou preparando uma super aula do vínculo tóxico com a mulher inabalável. A liberdade emocional após o vínculo traumático. Oh, que coisa boa, me sinto tão feliz. Então, vou entregar um conteúdo sobre isso. Nossa, eu tenho... Gente, se tem um lugar que eu tô, assim, de posse, é exatamente esse. Do vínculo traumático com a mulher inabalável. Não tá na teoria mais isso pra mim. Isso tá no meu corpo.
Isso foi uma medicina minha vivida. Então, é o caminho do terapeuta, né? O terapeuta ferido, né? Precisa muitas vezes passar pelo processo do fogo mesmo, para entender qual é o caminho da saída. Então, não é só teoria, é vivência. E por ter passado pelo inferno, é que eu quero libertar. Quero libertar mais e mais mulheres desse delírio. Dar consciência. Que quem ganha consciência se liberta. É ganhar consciência. E eu entendo que é um processo. Não é da noite para o dia, é um processo. E a vida é um processo. E tem amorosidade com os seus processos. Sem auto-julgamento, sem julgamento. Acolhimento e amor. É assim que a gente resolve. Vou ler um pouquinho então? Vamos lá? Vamos tomar um cafezinho juntas. Dr. Hawkins, a relação entre a mente e o corpo. Olha só, eu nem li esse capítulo ainda, vou ler com vocês agora, tá? A influência da mente. É o que eu sempre falo por aqui, a lei da vida, a lei da crença e do mentalismo, primeira lei Kybalion. A máxima básica para compreendermos é que o corpo obedece à mente. Portanto, o corpo tende a manifestar o que a mente acredita. A crença pode ser mantida consciente ou inconscientemente. Essa máxima segue a lei da consciência que afirma: nós só estamos sujeitos ao que mantemos em mente. Nós só estamos sujeitos ao que mantemos em mente. Tá muito legal ler isso aqui nesse Kim de hoje do espelho lunar, hein? Gente, o que a gente cultiva na nossa mente, o que a gente acredita, se torna nossa realidade. Por isso que o espelho tá no tom lunar dessa onda encantada da Terra, que fala de evolução, de movimento. As coisas não evoluem se a gente tem uma mente conturbada, se a gente tem uma mente que não está ordenada, limpa. Porque tudo parte do plano mental. A nossa evolução. O único poder que qualquer coisa tem sobre nós é o da crença que lhe damos. Por poder, queremos dizer energia e vontade de acreditar. Tá um bálsamo isso aqui. Se olharmos o mapa de consciência, é fácil de ver por que a mente é mais poderosa que o corpo. O campo energético da razão, que calibra em 400 Hz, com suas crenças e conceitos mentais, é mais poderoso do que o campo energético do corpo físico, que calibra em 200 Hz. Logo, o corpo vai expressar as crenças mantidas em mente de forma consciente ou inconsciente. Nossa propensão a aceitar crenças negativas depende de quanta negatividade estamos mantendo em primeiro lugar. Uma mente positiva, por exemplo, vai rejeitar pensamentos negativos e simplesmente como se fossem falsos para si mesmo. Isso é ótimo, gente. Quando você tem aqui, ó, voltando lá ao início da live, quando você começa a sua manhã com decretos positivos, começa a sua manhã com pensamentos positivos, com sua mente ordenada, você vai para o mundo e qualquer crença negativa, você fala assim, eu falo assim, ó, isso aqui não diz respeito à minha vida, não. Ah, não, porque tá tendo uma doença e todo mundo vai pegar. Isso não faz parte da minha realidade, não. Não, porque, ai, nossa, o mundo tá tão mal, vai todo mundo perder dinheiro. Isso não faz parte da minha realidade, não. Eu não faço parte dessa tua crença aí. Eu tô acreditando em outra coisa. Quando você tem pensamentos firmados todas as manhãs e decretos, você não aceita. Simplesmente assim, não. E eu não acredito nisso, não. Eu prefiro não acreditar. Eu prefiro acreditar em outra coisa. A minha realidade é outra coisa. Entende? Existe uma rejeição da crença nos conceitos negativos comuns. Sabemos a facilidade de vender a autocondenação para uma pessoa guiada pela culpa ou o medo de alguma doença para uma pessoa temerosa. Nossa, gente, eu acho que tá super alinhado com o início dessa live, com essa resenha toda, que eu falei aqui das pessoas manipuladas. Gente, a religião patriarcal, as igrejas foram e ainda são a maior lavagem cerebral que existe. Ainda existe.
Mas você volta um pouquinho aí, ó, na Idade Média. Foi uma grande lavagem cerebral. A minha culpa, a minha grande culpa. O céu e o inferno, o pecado. Nossa Senhora, o que venderam de terreno no céu. Gente, olha onde a humanidade chega, olha o delírio. A igreja vendendo terreno no céu para salvação porque você é um pecador imundo. Quanto pecado a gente carregou, quanta culpa a humanidade carregou pelo regramento de uma igreja do homem. Não é a igreja de Deus, é a igreja do homem. A gente foi muito manipulado e ainda é muito manipulado, né? E aí as pessoas ficam num delírio de Deus. Tem um livro muito bom que eu já li há alguns anos que se chama Deus, um Delírio. Muito bom esse livro, Deus, um Delírio. E aí esse Deus do homem, né, do delírio, ele cria o fanatismo. E o fanatismo mata. Gente, o fanatismo ele não é amor, o fanatismo é ódio, o fanatismo é doença mental. O fanatismo é desequilíbrio. Essa galera aí cristã, que se diz cristão, da família, isso é fanatismo. Você vê que eles têm tudo o mesmo pensamento. São tudo fanático. Não tem nada ligado ao amor, à empatia, ao respeito. São fanáticos lunáticos. Estão tudo delirando. Estão tudo delirando. Eles são rudes, eles têm um palavreado de baixo calão. Só percebe, eles falam tudo a mesma coisa, os patifes. Eles têm tudo o mesmo palavreado, a patifaria toda aí. Vocês sabem do que eu tô falando, né? A ideia, por exemplo, de que resfriados são pegos é um bom exemplo. Isso aqui é muito bom. O pensamento de que todo mundo pega resfriado será adotado por uma pessoa que tem culpa, medo e ingenuidade quanto às leis da consciência. Por causa da culpa inconsciente, o indivíduo sente inconscientemente que merece uma gripe. O corpo obedece à ideia da mente de que resfriados são pegos por vírus que são atraídos e contagiosos. Logo, o corpo, que é controlado pela crença da mente, manifesta o resfriado. A pessoa que deixou ir as energias negativas por trás da culpa e o medo não tem uma mente medrosa que acredita que está rolando um resfriado por aí. Eu provavelmente vou pegá-lo igual a todo mundo. Foi o que eu acabei de falar. Eu contei aqui pra vocês que eu tava no salão esses dias fazendo a unha, né? Aquele papo de salão. E aí uma mulher falou, não, que estão dizendo que o Covid está de volta e que vai todo mundo ficar infectado. Eu na hora falei, cancela isso aí, eu não sou todo mundo não. Eu não acredito nisso não vou, eu não fico resfriada não, eu sou saudável, eu não pego, todo mundo, você é todo mundo, eu não, eu não acredito nisso não, você entende, gente? Como é poderoso, como a gente pode magiar a nosso favor e magiar contra a gente por meio das nossas crenças, da nossa mente. Olha a importância da gente ter um bom cultivo do nosso conteúdo mental e das nossas crenças pessoais. Essas são as dinâmicas por trás da doença. Os mecanismos são executados por meio das alterações induzidas pela mente no fluxo de energia do sistema bioenergético e por meio do transbordamento da energia suprimida para o sistema nervoso autônomo. O pensamento é poderoso porque tem uma taxa alta de vibração. Um pensamento é, na verdade, uma coisa, tem um padrão energético. Quanto mais energia damos a ele, mais poder tem para se manifestar fisicamente. Esse é o paradoxo da conhecida educação saudável. O efeito paradoxal é que pensamentos medrosos são reforçados e recebem tanto poder que as epidemias são criadas pela mídia. Exemplo, a gripe suína. O medo baseado nos avisos sobre perigos de saúde, na verdade, programa o ambiente no qual a própria coisa que é temida ocorrerá. É fato, galera. Vira uma onda de medo, de crença.
E aí todo mundo acredita, vira uma avalanche, vira uma realidade, vira um campo vibracional, se concretiza. O poder do subconsciente, sim. O poder do subconsciente é do... Ai, como é que é o nome dele? Poder do subconsciente. Joseph Murphy. Muito bom esse livro. É livro de cabeceira, Joseph Murphy. Sobreposto ao redor do corpo físico, existe um corpo energético, cuja forma é muito parecida com o corpo físico e os padrões na realidade controlam o corpo físico. Esse controle está no nível do pensamento ou da intenção. A física quântica subatômica avançada mostrou similarmente que a observação influencia as partículas subatômicas de alta energia. A observação é o efeito Zeno da física quântica, sabe? O poder da mente sobre o corpo foi demonstrado por pesquisa clínica. Por exemplo, em um estudo foi dito para um grupo de mulheres que receberiam injeções de hormônios para que seus ciclos de menstruação começassem 2 semanas mais cedo. Na verdade, foi dada apenas uma injeção com placebo de salina. Não obstante, mais de 70% das mulheres desenvolveram tensão pré-menstrual prematura com todos os sintomas físicos e psicológicos. É o efeito placebo, né? Por isso que a gente nunca tem que dizer que eu tenho. Tem uma coisa que eu me vigio bastante, que às vezes me fala... eu ia falar... Às vezes eu vivo com enxaqueca, mas eu falo, eu tenho enxaqueca. É uma coisa que eu tenho que sempre me vigiar. Porque é uma fala, né? Eu tenho endometriose, eu tenho enxaqueca, eu tenho. A gente não tem. Não é nosso. Não me pertence. Tem momentos que a enxaqueca aparece, mas ela não é minha. Eu não tenho. Outra demonstração clara dessa lei da consciência é observada em pessoas com distúrbio de múltipla personalidade. Embora fossem considerados raros, é visto hoje que distúrbios de múltipla personalidade são relativamente comuns. Então, as pesquisas nesse fenômeno se tornaram cada vez mais proeminentes. Foi mostrado que as diferentes personalidades em um corpo têm diferentes acompanhamentos físicos. Existem, por exemplo, mudanças nas ondas cerebrais detectadas pelo eletroencefalograma, assim como mudanças em suas destrezas e caligrafia, limiares de dor, respostas elétricas da pele, QI, ciclos menstruais, dominância expandida cerebral, habilidade linguística, sotaque e visão. Assim, quando a personalidade que acredita em alergias está presente, a pessoa se torna alérgica. Mas quando outra personalidade está presente no corpo, a alergia desaparece. Uma personalidade pode exigir óculos e outras talvez não precise deles. Essas personalidades diferentes, na verdade, apresentam diferenças notáveis na pressão intraocular e em outras medidas fisiológicas. Olha que interessante isso aqui, gente. Esse livro é fantástico, esse livro é fabuloso mesmo. O Dr. Hawkins deixou um legado pra gente. Esses fenômenos físicos também mudam em pessoas normais sob a influência da hipnose. Nossa, eu já fui hipnotizada, gente. É uma loucura. Gente, a hipnose é uma loucura. Você já foi hipnotizado? Sim, de verdade? Eu trabalhava na televisão, né? Eu era apresentadora de televisão e eu tinha um programa no SBT. E aí eu entrevistei muitas pessoas maravilhosas, né? E uma vez eu fiz uma matéria, uma entrevista com um hipnólogo. Cara, e ele me hipnotizou. Eu ali na matéria, e ele me hipnotizou. Qual foi? O que ele me hipnotizou? Ele me deixou gaga, e eu não conseguia falar. Ele travou minha fala. Eu nunca acreditava, assim, eu via nos programas de televisão, né? Assim, o Caldeirão do Huck, Luciano Huck, essas coisas que eles levavam, assim, hipnotizavam o cara lá comendo uma cebola, sem chorar. O outro, eu falei, essa coisa montada, isso nunca vai acontecer comigo. Bicha,
eu fui hipnotizada. Claro que você tem que ter também uma disposição, né? Você tem que ter uma disposição, abrir a tua mente para permitir essa hipnose, né? Então, como eu tava ali na matéria, eu falei, eu vou me entregar ao processo, vou fazer o que ele tá falando. Cara, é real. Ele me deixou gaga. E eu na entrevista não conseguia continuar a entrevista porque ele me deixou gaga. É muito doido. É muito doido. Então eu posso falar assim de causa própria que a hipnose é real. Vamos lá. Esses fenômenos físicos também mudam em pessoas normais sob a influência da hipnose. Alergias podem aparecer ou desaparecer por simples sugestão. Pessoas que receberam a sugestão de serem alérgicas a rosas enquanto durante a hipnose vão começar a espirrar quando saírem do estado hipnótico e verem um vaso de rosas na mesa do médico, mesmo se as rosas forem artificiais. Olha aí, a hipnose é sugestão. Plantou a ideia na mente. O Sir John Eccles, ganhador do Nobel, declarou que depois de uma vida inteira de estudos, descobriu que o cérebro não é a origem da mente, conforme ciência e medicina acreditavam, mas o contrário. A mente controla o cérebro, que age como estação receptora, como um rádio, sendo os pensamentos semelhantes às ondas de rádio e o cérebro similar ao receptor. O cérebro é como uma programação receptora, um quadro de distribuição que recebe formas de pensamentos e as traduz em operações neurais e armazenamento de memória. Olha que fantástico isso! Por exemplo, até recentemente acreditava-se que os movimentos voluntários dos músculos se originavam no córtex motor do cérebro, mas agora, conforme Eccles relatou, a intenção do movimento é gravada pela área motora suplementar do cérebro próxima ao córtex motor. O cérebro é, portanto, ativado pela intenção da mente e não o contrário. Vimos isso em muitos estudos de imagens cerebrais feitos em pessoas durante a meditação. Por exemplo, a pesquisa do Dr. Richard Davidson, realizada nas últimas décadas na Universidade de Wisconsin, revelou que a compaixão e as práticas de meditação de compaixão e bondade estimularam o aumento das atividades no córtex pré-frontal esquerdo, lugar de emoções positivas como a felicidade e a produção de onda gama de alta amplitude sincrônica, indício de consciência expandida, alerta e percepção. Isso aqui quem fala muito é Dr. Joe Dispenza. E Dr. Joe Dispenza não traz apenas a teoria, ele aplica, ele estuda, ele faz a medição. Ele faz as medições, ele coloca a pessoa lá no laboratório, enche de fio e vê a onda cerebral e vê o que acontece. É científico e isso é real. A nossa medicina aqui, humanos, deveria ser diariamente a prática da meditação. Nós precisamos meditar. É como escovar o dente pela manhã. É necessário. O que é mantido em mente tem o poder de alterar a atividade cerebral e a neuroanatomia. Estamos sujeitos a todos os tipos de efeitos das crenças conscientes e inconscientes que a nossa mente está mantendo em todos os nossos sistemas corporais. Isso inclui as crenças sobre os supostos efeitos de várias comidas, alergênicos, menopausa e distúrbios menstruais, infecções e todas as outras doenças associadas com sistemas de crenças específicos, acoplados com a propensão subjacente ao estresse devido à presença de sentimentos negativos suprimidos. Norman Cousins, editor-chefe de Saturday Review por 3 décadas, demonstrou esse princípio quando se curou de sérias doenças físicas usando métodos de risada. Ele escreveu Anatomy of an Illness, Anatomia de uma Doença, um livro sobre sua experiência de recuperação de uma doença artrítica incapacitante por meio de doses pesadas de vitamina C e gargalhadas induzidas por filmes apresentados pelos irmãos Marx. Descobriu que a risada tinha um efeito anestésico que podia aliviar a dor por 2 horas. E é tão lindo, né, que existem esses movimentos nos hospitais, né? Acho tão bonito isso. Né, de levar alegria numa ala de câncer infantil, especialmente, né? Levar cachorro, levar palhaço, levar super-herói, levar mágico.
como isso ajuda no tratamento da cura do câncer, né? Do tratamento do câncer nas áreas de oncologia, a risada, a alegria, um estado vibracional no corpo, como coopera com o processo. Com a risada, Cousins apenas continuou deixando ir a pressão emocional subjacente e cancelando pensamentos negativos. Música. Como resultado, obteve mudanças muito positivas e benéficas em seu corpo e facilitou sua eventual recuperação. Crenças propensas a doenças. Para determinar a nossa propensão à doença, podemos observar as seguintes questões. Eu me preocupo com a minha saúde, mantendo pensamentos medrosos em mente sobre o que pode acontecer comigo? Eu tenho um sentimento secreto de medo, excitação e perigo quando ouço sobre uma nova doença atualmente realizada ou em voga, relatada ou em voga. Eu gasto tempo em exames constantes, lendo sobre doença, me assustando com histórias na televisão sobre elas. Eu estou interessada em ouvir sobre doenças de pessoas famosas. É o que eu falei no início da live. Me interessa me conectar com isso? Me interessa saber? Talvez não. Talvez ambiência é tudo, né, gente? Eu acredito que ambiente e alimentos são cheios de perigos escondidos ou que alimentos contêm aditivos que são venenosos e vão causar uma doença. Eu acredito que certas doenças são herança de família. Eu paro ou quero parar, mas não me atrevo de testemunhar acidentes com vítimas. Eu gosto de programas de TV sobre hospitais. Eu gosto de programas de TV que incluem brigas, tiros, lutas, matança, tortura, crime e outras formas de violência. Nossa, eu não suporto, gente. Hoje eu não consigo assistir mais coisas com violência. Eu me sinto, eu não consigo, sem julgamento, mas eu não consigo. Esses dias até eu vi na Netflix um filme, uma série, eu acho que é série, deixa eu olhar aqui, é Psico, é brasileira. Eu adoro muito produção brasileira, muito, adoro filme brasileiro, adoro ver o Brasil, né? Deixa eu ver se é isso mesmo o nome. Psico, será? É alguma coisa com psi. Se alguém souber aí. Psica. Psica. Acho que é uma série, né? Cara, eu não consegui terminar de assistir o primeiro episódio. Porque eu tenho uma filha adolescente, né? Começa por aí. Eu tenho uma filha de 15 anos. Então, aquela menina me conectou com a minha filha, assim. E eu me senti mal vendo. Eu fiquei ansiosa, eu fiquei com o coração apertado. Sabe aqueles filmes? Uma vez eu já saí. Não, assista, Nanda. Eu ia começar a ver hoje, eu vou evitar. Assista, Nanda. Não tô dizendo pra vocês não assistirem, é porque essa foi a minha reação. Essa foi como eu me senti. Eu não sei se é porque eu criei uma identificação com a personagem, que tem praticamente a mesma idade da minha filha, que é uma adolescente. Então eu fiquei um pouco angustiada, assim, eu não quis continuar a ver, porque começou a me gerar desconforto. Falei, puta, por que eu tô me gerando desconforto? Eu não quero ficar com essa energia aqui, eu não quero ficar sentindo isso. Porque daí, e o pior é que se você assiste essas coisas à noite, você vai dormir e vai sonhar. A gente tem que tomar muito cuidado com os conteúdos que a gente acessa antes da hora de dormir, porque isso a mente vai ter que processar essa informação. Não é? Você já assistiu um filme de terror e você sonhou e teve pesadelo? Ai, não, então corta. Se você também não tá bem emocionalmente, vai assistir umas coisas dessas, corta. Eu já saí no meio do cinema. Uma vez era um filme até com Leonardo DiCaprio. Mas tinha tanto tiro, tinha tanta violência, tinha tanta morte, era tanto barulho também aquele filme. Tinha tanto barulho de tiro que eu falei, cara, eu tava até com uma amiga assim, falei, amiga, você tá curtindo? Ela, amiga, não. Eu falei, vamos embora, vamos sair daqui, vamos conversar. Cara, a gente se levantou no meio do cinema e foi embora. Porque não tava bom, não tava gostando da emoção que aquele conteúdo tava me gerando.
Eu não queria mais ficar assistindo aquilo. Não preciso. Ah, mas eu paguei ingresso, foda-se. Então é isso, a gente tem que sair de desconfortos. Depois disso eu vou ficar pensando nisso depois. Preciso? Não, não preciso. Então tchau. Ah. Eu sou uma pessoa guiada pela culpa? Eu estou mantendo muita raiva? Eu condeno o comportamento de outras pessoas? Eu sou propenso a ser julgador? Eu mantenho ressentimentos e rancores? Olha com que você rumina por aí. Eu me sinto preso e sem esperança? Eu digo para mim mesmo, qualquer coisa que esteja rolando por aí, eu provavelmente vou pegar? Eu estou preocupado com aquisições e símbolos de status em vez da qualidade dos relacionamentos? Eu carrego muitos seguros e ainda assim me preocupo que não serão suficientes? Em resumo, a maneira de mudar os nossos corpos é mudar pensamentos e sentimentos. Devemos deixar ir pensamentos negativos e sistemas de crenças, bem como largar o estresse de emoções negativas que lhes dão energia. Temos que cancelar a programação negativa que vem do mundo, assim como o nosso próprio sistema de crenças. Nós podemos ver os efeitos deletérios de programações negativas de medo em pessoas que se sujeitaram ao medo de comidas, químicas e substâncias no ambiente. Cada dia os efeitos nocivos de uma nova química ou substância são anunciados. Quanto mais medo temos, mais rapidamente somos programados. Então o corpo responde de acordo. Medo de substâncias, comidas, ar, energias e estímulos de todo tipo de coisa chegou ao ponto onde existe quase uma paranoia ambiental. Algumas pessoas se tornaram tão fóbicas em relação ao ambiente e tudo em volta dele que seus mundos ficaram cada vez menores. Elas se tornaram mais medrosas todos os dias. Algumas pessoas até mesmo sucumbem ao ponto em que fogem do mundo e vivem em bolhas artificiais, vítimas de suas próprias mentes. Isso pode acontecer a uma pessoa razoável, mesmo com um médico. Começa com pólens, tasnas, pelo de cavalo, pelo de cães e gatos, poeira, penas, lã, chocolate, queijo, nozes, acredita-se que causam alergias. Mais tarde o açúcar foi adicionado, hiperglicemia, mais aditivos alimentares, câncer, ovos e produtos lácteos, colesterol, bem como carnes de órgãos, gota. Depois, na lista de coisas prejudiciais, surgem corantes alimentares, sacarina, cafeína, matéria corante, alumínio, tecido sintético, barulho, lâmpada fluorescente, inseticida, desodorante, comida cozinhada em alta temperatura, minerais na água, cloro na água, nicotina, fumaça de cigarro, petroquímico, fumaça de escapamento do carro, íons positivos, vibrações elétricas de baixo nível, comida ácida, pesticida e alimentos como sementes. O mundo encolheu tanto que não havia mais nada seguro para comer. Nada podia ser usado, não havia ar para respirar, o corpo tinha todas as alergias, reações e doenças para provar isso. Sair para jantar virou uma alegria do passado, visto que não havia nada no menu que pudesse comer, apenas alface, completamente lavada, claro. E era obrigatório vestir luvas brancas quando pegava os utensílios no restaurante. Então, com o aprendizado de uma verdade essencial, todo o padrão foi desvendado. O que é mantido em mente tende a se manifestar, inclusive as crenças inconscientes. O culpado não era o mundo, e sim a mente. Toda a programação negativa e as condições medrosas estavam na mente, e o corpo obedeceu à mente. Essa lei da consciência reverteu a paranoia. Conforme cada crença interna foi observada e rendida, todas as reações corporais negativas, doenças e sintomas desapareceram. Em outras palavras, não eram folhas de erva venenosa que causavam reação, mas a mente que acreditava que as ervas venenosas eram um alergênico. Conforme a mente deixa ir as programações, as reações do corpo são removidas. Eu falei aqui na última live, né? A lei da vida, a lei da crença, até dei o exemplo do japamala, né? Eu tava com o japamala. É assim que operam os milagres. Na verdade, quem opera os milagres é a nossa própria mente. Então, se eu tô com um japamala, e eu acredito que aquele japamala vai me trazer cura, vai me trazer proteção, vai curar as minhas células, e eu tenho uma crença nisso, e esse japamala para mim ele se torna mágico, não é o poder do japamala, é o poder da minha mente que acredita nisso. É eu que estou operando o milagre em mim. É o poder da mente. Nos testes
Testes cinesiológicos reverteram-se completamente os padrões negativos. O que foi produzido antigamente como resposta muscular fraca não tinha mais efeito. A propensão do nível geral de estresse obviamente tornou-se muito mais baixa, ao ponto de que o corpo falhou em reagir em tudo que seria, de outra forma, considerado um estímulo negativo. Exemplo, lâmpadas fluorescentes, adoçantes artificiais. Tá acabando. Tá acabando! Comparação com outras técnicas. Conforme vimos, o estresse surge de dentro como resposta a um estímulo. O estressor, na verdade, é a pressão das energias emocionais suprimidas e reprimidas, que são um reflexo da nossa consciência de baixo nível geral. Portanto, é o conteúdo da nossa consciência que precisa ser mudado para eliminar e prevenir o estresse. Os tratamentos normalmente prescritos para o estresse são similares ao tratamento no campo da medicina. Eles tentam consertar o dano feito pela doença que já temos, em vez de curar a causa interna delas. Conferências sobre estresse, por exemplo, incluem rotineiramente os tópicos a seguir: aromaterapia, oficina de exercícios físicos, acupuntura para distúrbios de estresse, biofeedback, quiropraxia, regulação de estresse, nutrição, perfil de exercício e ginástica, homeopatia, treinamento autogênico, cura holística, massagem e trabalho corporal, tanques de flutuação, equilíbrio dental, técnica do desenrolamento por utilização de movimentos corporais. Como podemos ver, as abordagens comuns lidam apenas com consequências e danos resultantes da síndrome do estresse. Nenhum deles lidam com as causas básicas. Todos envolvem procedimentos relativamente complicados e demorados e não são fáceis de aplicar na prática. Como exemplo, digamos que estamos dando um discurso ou palestra. Estamos em evidência. É impraticável parar no meio de um discurso e fazer um exercício de respiração, entrar em transe hipnótico, nos espetarmos com agulhas de acupuntura ou nos enfiarmos numa máquina de biofeedback. Quão acessível é um tanque de flutuação no meio de uma discussão familiar? Visto que essas abordagens são temporárias, demoradas e frequentemente caras, as pessoas as tentam por um curto período com entusiasmo, mas esse entusiasmo só some porque basicamente nada realmente mudou. As mesmas percepções básicas do mundo persistem. As mesmas pressões emocionais estão lá. A personalidade se mantém a mesma. As circunstâncias da vida não mudaram. O nível de consciência do indivíduo não foi alterado. A psicologia da pessoa é a mesma. As expectativas continuam como antes e a vida, portanto, continua a mesma. Pega a chave. Sem mudança de consciência, não existe redução real do estresse. Sem mudança de consciência, não existe redução real do estresse. Apenas as consequências são melhoradas. Todas essas técnicas posteriores e tratamentos ajudam e, com frequência, aliviam determinada condição, trazendo algum alívio, mas deixam a base do problema intocada. O indivíduo pode seguir todas as técnicas e ainda assim continuar a ser a mesma pessoa propensa ao estresse. Em nossa experiência, o uso consciente do mecanismo de rendição é mais efetivo na abordagem de doenças crônicas de estresse. Doenças começam a se curar espontaneamente porque a causa emocional foi removida e tratamentos adicionais se tornam desnecessários. No caso incomum de doença persistente, que não é eliminada pela rendição de pensamentos e sentimentos negativos, fatores desconhecidos como inclinações kármicas podem estar operando. Em tais casos, rendemos o desejo... Peraí, minha bateria está acabando. Estou no último parágrafo aqui. Está acabando. Em tais casos, rendemos o desejo de mudar ou controlar a nossa experiência de vida e aguardamos por descobertas interiores futuras sobre a origem e o significado da doença. Rendição, em grande profundidade, é completa quando uma pessoa deixa de precisar
ou desejar que ocorra cura física. Um estado de paz sobre a situação é alcançado quando todos os 3 aspectos da doença, o físico, mental e espiritual, foram abordados e o resultado final, ou a recuperação almejada, tenha sido rendida. A paz vem com uma rendição interna total para o que é. Próximo capítulo, o benefício de deixar ir. Tá bom demais? Vocês estão gostando desse livro, gente? Para mim, esse livro está sendo, assim, fantástico. Aqui, ó. Para você que está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui no meu perfil, que você está chegando. Eu estou fazendo uma leitura comentada desse livro, Deixar Ir, do Dr. David Hawkins. O caminho do desapego. Aqui transitamos pelas emoções, a frequência das emoções, trazendo consciência e aprendendo um mecanismo criado pelo Dr. David Hawkins a deixar ir, ou seja, a dar consciência. A gente está fazendo uma jornada nesse livro, já estamos aqui mais da metade dessa leitura. Para você que está chegando agora, você pode acompanhar essas leituras comentadas aqui no meu Instagram, no meu canal no YouTube ou então no podcast Café com Amor no Spotify. Lá tem outros capítulos desse livro que tá realmente fantástico, assim, tá trazendo muito giro de chave, muita expansão da consciência pra gente, né? E é uma alegria compartilhar com vocês também esse conhecimento. Espero que tenha nutrido seu coração, sua mente, seu espírito. Que bom que você tá aqui também se nutrindo de coisas boas, enchendo sua mente de positividade, é sobre isso. E eu desejo a vocês um lindo dia, lembrando que tudo na nossa vida dá certo, tudo está perfeito, plano e completo, que somos pessoas de sorte e o universo está mais do que pronto para nos entregar tudo aquilo que a gente decreta, deseja e almeja. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.